Boa noite, igreja. Boa noite, pessoal. Bom estar com vocês. Bom podermos realizar esse culto em louvor e adoração ao nosso Senhor. Poder oferecer esse culto em gratidão a Deus, expressando nossa adoração. Podermos orar uns pelos outros, formando essa corrente de comunhão, de intercessão, de adoração, pedindo para que o Senhor continue cuidando de nós, pedindo para que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. Cada dia precisamos intensificar em oração, orando uns pelos outros, orando pela nossa cidade, orando pela nossa região, que tem se apresentado preocupante com relação ao coronavírus. Muitos casos aparecendo e a gente precisa, além de se cuidar, fazer nossa parte, pedir a graça de Deus em oração, intercedendo uns pelos outros. Então, se você pode, continue ficando em casa, use suas máscaras, façam a higienização adequada, e para que muito em breve a gente possa começar a voltar à nossa rotina do comércio, as empresas, as igrejas, e nós poderemos estar juntos novamente adorando ao Senhor. Nosso texto hoje é de Lucas, capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 21. A nossa parábola ela é chamada do rico insensato. E coloquei um outro título, o rico que era pobre. O homem que pensava que era rico, mas no fundo, no final, ele era pobre, porque as principais riquezas da vida ele não possuía. Vamos ler o texto, meditar na palavra de Deus. A nossa oração é que essa mensagem possa resgatar em nossos corações o valor à vida, o valor à família, o valor aos amigos, o valor à nossa espiritualidade, nosso valor a Deus. E sempre que começarmos a desviar desses valores, nós possamos ouvir a voz de Deus nos chamando de volta, e nós possamos voltar e a sentir e a experimentar a beleza da vida novamente. Vamos lá? Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13, diz assim: Alguém da multidão disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de um homem rico produziu muito bem. E ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda riquezas para si, mas não é rico para com Deus. Essa é a nossa parábola. E ela fala então deste homem que já nos é apresentado como um homem rico. Essa informação ela é comum para os ouvintes, é comum para nós. Toda a sociedade tem pessoas mais abastadas, pessoas menos abastadas. Tem pessoas ricas, tem pessoas que não são ricas. Então essa informação não há nenhum problema com ela. Esse homem rico, ele foi abençoado.
Ele recebe uma manifestação divina na sua vida porque ele faz a sua plantação, ele é um fazendeiro. E o resultado da sua plantação vai muito além das suas expectativas. Então quem trabalha com agricultura, ele tem uma perspectiva de quanto vai colher. As pessoas são peritas nisso, né? Se você planta uma quantidade de semente, uma quantidade de terra, de lavoura, você tem uma noção da quantidade de fruto que você vai colher. Mas esse homem foi surpreendido positivamente. O texto nos diz que a colheita dele deu muito além da sua expectativa. Tanto que os celeiros, o local que as fazendas, os sítios têm para guardar, antigamente chamava paiol, né? Também, paió. O paiol que ele tinha ficou pequeno. E ele precisou então de um paiol maior, ou de maiores celeiros, para poder colocar a sua plantação. E o problema todo da parábola é a maneira com que este homem lida com isso. E a falta de relacionamentos desse homem. Toda a parábola gira em torno de dois personagens apenas. Deus, que aparece no final da parábola, intervindo no monólogo do homem, né? E esse homem rico, ele não tem nem com quem conversar. Ou se tem alguém por perto, ele desconsidera as pessoas. Ele não compartilha nada do que ele tem. Ele não compartilha nem as suas ideias, ele não compartilha os seus pensamentos, ele não compartilha os seus projetos. E ele não compartilha o fruto da sua colheita. É notório no texto que ele fala consigo mesmo, ele pensa consigo mesmo. Um solóquio, né? Ele está ali falando com ele mesmo. E tudo que ele tem é só dele. É a safra dele, é a colheita dele, é o celeiro dele, é a vida dele, é a alma dele. Ele conversa com a alma, ele pensa que a alma dele é dele também. E aí, diante dessa parábola, Jesus vai fazer uma aplicação para a vida daqueles ouvintes. Como nós temos feito nas outras parábolas, nós temos pensado no contexto geral em que as pessoas daquela época estavam inseridas e no contexto imediato. O que motivou Jesus a contar esta parábola de um homem egoísta e ganancioso? O que leva Jesus a contar essa parábola é a presença de uma pessoa no meio da multidão que aborda Jesus, é esta abordagem de alguém que quer pedir para Jesus e pede para Jesus para que interfira na distribuição de uma herança. Essa pessoa, que não é uma parábola, é a história que estava acontecendo ali. Ele chega até Jesus e faz um pedido: Senhor, interfira entre eu e meu irmão para a divisão da nossa herança. Do jeito que está no texto aqui, dize a meu irmão para dividir a herança comigo. Jesus se nega a fazer isso. Ele fala: quem me colocou de juiz, de árbitro entre vocês para fazer esse tipo de repartição de herança? E Jesus então fala um provérbio comum da época: estejam de sobreaviso. A vida do homem não consiste nos bens que ele possui. É interessante que Jesus está conversando com este homem, ele faz essa repreensão a este homem, dizendo: quem me colocou de juiz, de divisor de herança entre vocês? E depois Lucas vai dizer no plural, ele se volta para a multidão e ele fala com toda a multidão: estejam vocês de sobreaviso, aprendam esta lição. Ou vocês conhecem já esse provérbio, esse ditado, esse dito entre nós, que é tão comum entre nós, que a nossa vida não consiste nos bens que nós possuímos. Por que Jesus fala isso? E por que Jesus interfere dessa maneira?
Qual seria o problema de Jesus ajudar aquela família a dividir a herança? O teor da parábola nos mostra a intenção do homem que solicita a ajuda de Jesus. Esse homem ele não está pedindo uma reconciliação familiar, por exemplo. Esse homem ele não está preocupado se há um problema familiar. Esse homem não está preocupado se há um problema de relacionamento entre irmãos. Esse homem não está preocupado em curar, em sarar, em tornar saudável a convivência daquela família, que é uma riqueza, que é uma herança muito maior deixada pelos nossos pais do que os bens. Então, quando perdemos nossos pais, o que fica para nós como maior herança é a família que ele formou, a família que nós fazemos parte. Então, a maior herança nossa não são os bens que recebemos, sejam grandes, sejam poucos, sejam muitos. A maior herança é a família que nós herdamos de nossos pais. Esse homem não está nem um pouco preocupado com isso. Esse homem ele já tem um plano, ele já tem uma maneira decidida de como ele quer que a herança seja dividida, essa é a ideia. E ele quer que Jesus interfira na situação para que o irmão dele concorde com as suas ideias. Então ele tem um plano, embora o texto não afirme categoricamente, mas muito possivelmente ganancioso, pelo teor da parábola. Se não fosse assim, não justificaria uma parábola nesse teor, para dividir a herança. Ele quer tirar vantagem da sua família, possivelmente, e ele quer a ajuda de Jesus para isso. Ele quer que Jesus interfira nessa situação. Esse é o contexto imediato que leva Jesus a contar essa parábola. Possivelmente, Jesus ele não enxerga essa ganância somente no coração deste homem, porque ele se volta para toda a multidão, e ele fala: estejam todos vocês de sobreaviso. E depois, no verso seguinte, vai dizer assim: e Jesus lhes contou essa parábola. Essa parábola não é contada somente para aquele homem, para que ele fizesse uma aplicação pessoal. Essa parábola é contada para todos que estão presentes, porque possivelmente muitos ali tinham as mesmas lutas que aquele homem, de como lidar com os seus bens, com as suas riquezas, como todos nós também temos as mesmas lutas que aquelas pessoas tinham na época. Quando Jesus ele começa a contar essa parábola de um homem, de um fazendeiro rico, que tem muitos bens, e que ele tem uma grande colheita, e ele não tem nenhuma preocupação com aqueles que não têm nada, ele não tem nenhuma preocupação em adquirir outras riquezas, como a família, como amigos e com a sua própria espiritualidade, isso não era uma surpresa para aquelas pessoas que estavam vindo. Esse era o contexto da Galileia. Esse era o contexto daquela região. Na região da Galileia, já falamos isso em outros sermões, né? Galileia era a periferia, era lugar de gente pobre. Mas mesmo sendo lugar de gente pobre, havia uma contradição, porque havia pessoas muito ricas. Havia grandes fazendeiros que tinham muitas terras e que tinham grandes colheitas. E era comum, como uma tradição do local, quando uma colheita era grande, ou por ter dado uma colheita surpreendente, ou por ter aumentado a área de plantação, não se faziam novos celeiros, mantinham o celeiro que já estava posto e fazia novos. Era costume eles desmanchar aquele celeiro mais antigo, talvez aproveitar o espaço, né? E construir celeiros maiores. Então não era uma surpresa para aquelas pessoas ouvir uma parábola, uma história como essa. A surpresa está em Jesus ter coragem de denunciar isso, porque na Galileia havia camponeses pobres, havia um crescente na miséria das pessoas, pessoas passando necessidade, passando fome,
outras parábolas de Jesus, como do rico e Lázaro, vão nos mostrar quanta pobreza havia também no primeiro século. E quanta riqueza de poucos em detrimento da fome e da miséria de outras pessoas. E Jesus então insere essa parábola que faz muito sentido para as pessoas que estão ouvindo. Havia cidades como Tiberíades, que eram cidades de pessoas muito ricas, e eram cidades muito próximas da Galileia, eram cidades muito próximas de Nazaré, que era a quebrada da Galileia, era o lugar mais pobre. Haviam cidades ali ao lado de pessoas milionárias, cidades inclusive que possivelmente Jesus participou na construção dessas cidades antes de assumir o seu ministério, antes de chegar aproximadamente os 30 anos de idade. Então aquelas pessoas, elas têm familiaridade com aquilo que Jesus está falando, com aquilo que Jesus está contando. Antes de chegar no verso 19, que é o verso que o homem diz para sua própria alma, a versão João Ferreira de Almeida, diz assim: ele disse para a sua própria alma, come, bebe, descanse, alegre-se. A parábola não tem muito problema. É um homem que está fazendo um planejamento para guardar a sua colheita. Não há nenhum problema nisso. Há inteligência nisso. Se o homem percebe que a colheita dele vai ser maior do que o local que ele tem para armazenar, ele precisa buscar uma solução. O problema está em que ele faz tudo isso sozinho, em que ele não tem pessoas com quem compartilhar suas ideias, com quem compartilhar seus sentimentos, com quem compartilhar suas alegrias. E pior, não é apenas sentimentos, ele não tem nenhum propósito, nenhuma iniciativa em compartilhar também as suas riquezas. Se ele recebeu muito além do que ele precisa, e ele convive no lugar de pessoas que estão na miséria, então seria justo, tendo em vista que a abastança que ele está recebendo é uma dádiva de Deus, porque ele plantou e ele colheu muito além da sua expectativa. Se era para dar, 1000 sacas de milho, deu 300 sacas de milho. De onde vieram essas 200 a mais, ou 100 a mais, ou quanto fosse a mais? Veio da bondade de Deus, que abençoou a sua terra e fez com que a sua terra produzisse mais. Então, nada mais justo do que ele olhar para aqueles que estavam passando fome, necessidade, que estavam morrendo na miséria, e compartilhar a sua riqueza com outras pessoas. Mas todo o texto, ele segue na primeira pessoa. Todo o texto segue na sua atitude egoísta, no seu egocentrismo. E esse homem falando com ele mesmo. Veja como o texto é contado por Jesus. Ele pensou consigo mesmo. Ele não tem pessoas, ou por opção própria, ou porque ele é tão egoísta que ninguém consegue se aproximar dele. Ele não tem com quem compartilhar suas ideias. E ele não tem vontade e disposição de fazê-lo. Ele pensou consigo mesmo, ele começa a conversar consigo mesmo. O que vou fazer? Ele se acha autossuficiente, ele quer fazer sozinho. Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então ele diz para si mesmo, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E então direi à minha alma, ele fala com ele mesmo mais uma vez, você tem grande quantidade de bens, armazenados por muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Na vida desse homem só tem lugar para eu, para o meu, para a minha.
Só tem lugar para os pronomes na primeira pessoa. Nada é nosso. Não conhecia os ensinos de Jesus que o Pai é nosso. Não conhecia os ensinos de Jesus que o pão é nosso. Não conhecia os ensinos de Jesus que as ofensas também são nossas. Não conhecia a solidariedade, não conhecia a generosidade. Tudo é dele e tudo é para ele. E aí, então, no final da parábola, Deus intervém. E Deus mostra para ele, Jesus está mostrando para os ouvintes, o texto, a palavra de Deus mostrando para nós, que na verdade nada é nosso. A nossa alma não é nossa. Quando o texto diz assim, se alguém requerer hoje a sua alma, requerer, o termo no original é a cobrança de um empréstimo. Se alguém requerer a nossa vida hoje, é porque a nossa vida não é nossa. Ela está emprestada para nós. Se o dono da vida, se o autor da vida pedir nossa vida de volta, o que nós temos para quem ficará? É isso que ele está dizendo. Então você acha que a sua alma é sua, mas não é. Eu posso pedir de volta agora. E o que você possui, você acha que é seu? Não é, porque vai ficar para os outros. E para quem vai ficar? Você não tem nem alguém para deixar o que você conquistou ao longo da sua vida. Você não tem pessoas ao seu redor. Você não tem pessoas com quem você compartilha a sua vida. Você não tem uma família para você compartilhar a sua riqueza. Você não tem amigos para compartilhar a sua riqueza. Você não tem sentimentos que te levassem a produzir esse outro tipo de riqueza, muito maior do que essa que você possui. Na verdade, esse homem ele faz a pergunta errada para a vida dele. Ele constrói a sua vida numa preocupação errada. Porque ele constrói a sua vida respondendo a seguinte pergunta: o que eu farei com a minha riqueza? O que eu farei com o que eu tenho? O que eu farei com o que eu ganhei? A preocupação dele era com o que ele tinha. E, na verdade, a preocupação dele deveria ser com o que ele não tinha ainda. Ele não tinha pessoas. E ele não tinha Deus. No final, Jesus vai decretar isso com um outro provérbio. Essa é a vida daqueles que têm muitas riquezas para si, acumulam riquezas para si, mas não é rico para com Deus. Por isso que o texto vai chamá-lo de insensato. E aqui é bastante preocupante, porque ele está conversando consigo mesmo, ele está fazendo seus projetos, tudo é dele. E quando Deus intervém, Deus tem uma fala para ele. Quando Deus entra na história desse homem, Deus tem uma fala para ele. E a fala que Deus tem para ele é insensato. Você é um homem insensato. Eu penso que isso deve ser preocupante para nós. Porque se Deus aparecesse diante de nós hoje, com uma fala, o que ele falaria? Para esse homem, ele disse: insensato. Você é um louco. Você é insensato. Existem 4 termos no grego para falar que uma pessoa é louca. A gente também tem vários, né? Biruta, tem um monte, né? Mas, brincadeiras à parte, a gente tem assim, a pessoa é louca porque ela tem toda a sanidade mental e não usa. Então, essa é uma pessoa louca. Por exemplo, ela sabe que dirigir em alta velocidade, ela coloca a vida dela em risco e a vida de outras pessoas. Mas ela é louca, esse cara é louco, esse cara dirige 140 por hora já é muito rápido. Ela dirige a 140 por hora. 180, não sei. Sei que é rápido para você, né? Sempre que você está acima da velocidade permitida, você está mais rápido que o devido, né? Ele é louco, ele tem todas as sanidades mentais funcionando, mas ele age como um louco. Esse camarada é louco, ó, como ele trata as pessoas, ó, como ele trata a esposa dele, ó, como ela trata o seu marido, como ele trata os seus filhos. Pô, esse moleque é louco, ó, como ele responde para o pai dele. Não significa que ele tem um problema mental, significa que ele não faz o uso devido. Então é uma maneira, é um termo de nós dizermos que a pessoa é louca, mas
Agora existe o louco que ele tem problemas mentais e aí nem é legal chamar assim, né? A gente chama de pessoas especiais, procuramos ser educados nesse sentido. Mas é pessoas que têm alguma deficiência que leva a atos de loucura por conta de um problema patológico. Então, no grego também existem 4 termos para dizer que as pessoas eram loucas. E o termo que é usado aqui é um termo preocupante, porque é alguém que é o vazio. É como se Deus estivesse dizendo para aquele homem, você é vazio. Você é um homem sem sentimentos, você é um homem sem pessoas, você é um homem sem Deus, você é um homem sem nobreza, você é um homem sem compaixão, você é um homem sem generosidade, você é um homem sem solidariedade, você é um homem sem misericórdia. Você possui todas as sanidades mentais, mas você é insensato, porque você é um homem vazio. Você é um homem vazio que, se eu pedir a sua vida hoje, você morre sozinho. Você viveu sozinho, você morre sozinho, porque você é insensato, porque você é vazio. Você é vazio de pessoas, você é vazio de espiritualidade, você é vazio de nobreza, você é vazio de sentimentos, você... A única coisa que você tem é a sua fortuna. Mas você é um homem pobre que pensa que é rico. É um homem rico de tantas coisas, mas de uma pobreza interior imensa. É muito dura essa palavra, porque é uma palavra vinda de Deus para ele. E Jesus, ele faz de propósito isso. Deus intervém na história desse homem para dizer para ele que ele é vazio. É algo que deve nos levar a refletir sobre a nossa vida, a maneira como nós vivemos. O que Deus tem para dizer para nós. É um homem que aumenta os seus celeiros, mas não alarga os seus horizontes de relacionamentos. Ele consegue construir celeiros maiores, mas ele tem que continuar pensando consigo mesmo, ele tem que continuar falando consigo mesmo. É um homem que aumenta a sua riqueza, a sua fortuna, mas se empobrece como pessoa. Quanto mais aumenta a sua riqueza, mais ele se desumaniza. Porque mais ele guarda para si, enxergando outros que não têm nada e não consegue compartilhar um pouco, pelo menos. Não consegue estender a mão para ninguém. Na verdade, ninguém nem consegue chegar perto dele. Ele aumenta os seus bens, mas não aumenta o seu ciclo de amizade. Não aumenta o seu amor. A sua terra deu muito fruto, mas no seu coração não brota bondade. Ele não colhe solidariedade. Ele não colhe generosidade dele mesmo. Por isso que Deus chega diante dele e fala, você é um homem vazio. Você não tem nada para oferecer para ninguém. O que você poderia já dominou a sua vida e você não o faz. E Jesus conclui dizendo, é assim. É assim a vida de uma pessoa que acumula riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. É assim a vida de uma pessoa que só pensa em si, que só enxerga a si mesmo. Não consegue nem ter uma família. É por isso que Jesus não intervém na questão daquele homem que pede para que ele haja como um juiz, como um árbitro, para dividir a herança. Porque a questão daquela família, a questão daquele homem, não é uma questão de bens materiais, é uma questão de alma. É uma questão de ganância. É uma questão de egoísmo. Se o pedido fosse outro, ajuda nós nos entendermos como família, Jesus teria ajudado.
Mas a questão deles, verdadeira, eles não queriam nem tocar. O problema real, que fazia com que eles tinham dificuldade de dividir a herança, eles não queriam resolver. Pelo que se percebe, cada um queria puxar a brasa para sua sardinha, e se pudesse, prejudicaria o próprio irmão. E aqui, irmão consanguíneo, né? Próprias pessoas da família que tinham direito àquela herança. Aquela família não percebia que há coisas mais importantes que as riquezas. Que havia uma herança maior do que os bens que seus pais haviam deixado. Eles tinham a herança da família sem ter família. Eles tinham os bens deixados pelos seus pais sem ter a convivência familiar. Depois que Jesus conclui essa parábola, ele se dirige aos seus discípulos. E ele vai dizer aos seus discípulos, e ele continua falando aos seus discípulos sobre as questões dos bens materiais. E é aqui no Evangelho de Lucas que Jesus vai dizer assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vai, vende o que você tem, compartilha com os pobres, coloca a sua riqueza em bolsas que não apodrecem, constituam riquezas que não enferrujam, porque onde estiver a sua riqueza, estará o seu coração. É triste, mas a história desse homem, fictícia na parábola, né, uma parábola que Jesus está contando, ela é muito mais real e muito mais presente do que nós gostaríamos. Quantas pessoas destroem suas vidas, destroem suas famílias, destroem relacionamentos por conta da ganância, por conta de tentar adquirir e aumentar a riqueza só para si. Quantas pessoas lutando tanto para ser rica, já sendo rica, mas não enxergando a verdadeira riqueza. E quantas pessoas que já são ricas, pensando que são ricas e são pobres. Eu gostaria de orar, encerrar essa palavra, orando com você, para que você pudesse refletir sobre a maneira com que você lida com as suas riquezas e com as outras riquezas que são mais importantes. E se Deus lhe falou alguma coisa no seu coração de como você tem lidado, quando nós falamos riquezas, dá a impressão que a palavra é só para quem tem muito, né? Às vezes o montante é pouco, mas o lugar que toma no coração é tão grande que destrói os relacionamentos. Pessoas que se degladiam, se matam por poucas cifras, né? Por uma quantia pequena. E se Deus está te falando que você precisa refletir a maneira com que você lida com as suas riquezas, participe dessa oração. Se você não tem abrido mão da sua família, que é a maior riqueza que você tem, por conta de seu egoísmo, sua ganância, se você não tem desfeito amizades por conta disso, ou se você não percebe que você pode ajudar mais pessoas, que você pode ser uma pessoa cheia e não vazia, ser uma pessoa generosa, ser uma pessoa solidária, ser uma pessoa que pode sim construir um armazém melhor, maior, mas que você tenha com quem compartilhar tudo isso. Você não precisa pensar consigo mesmo, falar consigo mesmo. Você pode compartilhar ideias e o próprio fruto da terra com outras pessoas. E se Deus tem lhe falado alguma coisa no seu coração, quero orar com você e pedir que Deus nos ajude a sermos ainda mais solidários, a sermos ainda mais companheiros, mais amigos, mais unidos, mais generosos, mais presentes na vida uns dos outros, mais compassivos, mais misericordiosos.
E às vezes o pouco que a gente compartilha é uma riqueza para aquele que recebe. Nós tivemos uma experiência muito boa essa semana, porque ontem nós tínhamos planejado de entregar algumas cestas básicas e nós precisávamos de mais alimentos. Então mobilizamos a igreja. A irmã Aleluia colocou no grupo e nós precisávamos de mantimentos para 15 cestas básicas. Nós conseguimos montar 18 cestas, entregar para pessoas que precisam. E ainda sobrou alimentos para aqueles que a gente ainda pode servir. Então nós louvamos a Deus porque é uma igreja de pessoas cheias do Espírito, cheias de virtudes, de pessoas nobres, que consegue tirar um pouco do seu celeiro e compartilhar com aqueles que precisam. São pessoas ricas para com Deus. São pessoas que têm a verdadeira riqueza na alma. E quando Deus pedir as nossas almas, nós vamos com muita alegria conviver com esse Deus eterno. Quero orar com você e depois nós vamos cantar uma canção que diz: eu quero hoje voltar. Talvez é isso que você precisa. Voltar a colocar a sua família como mais importante, amigos como mais importantes e sobretudo Deus como mais importante. Que você possa encontrar essa força, essa alegria de retornar para desfrutar das verdadeiras riquezas que já estão postas diante de você, prontas para você desfrutá-las. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa palavra. Obrigado a Deus porque o Evangelho ele trata de muitas áreas de nossas vidas. E hoje o Senhor nos fala através dessa parábola sobre como lidamos com os nossos bens. Obrigado, Deus, pelos bens que o Senhor já tem nos dado. Obrigado a Deus pelas riquezas que o Senhor nos tem nos dado financeiramente, materialmente. Ó Deus, mas nós queremos te agradecer muito mais pela nossa família, pelos nossos amigos, pela igreja que pertencemos. Nós queremos te agradecer pela tua presença em nós, que é a maior riqueza que temos. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem colocado no coração desta igreja, das pessoas, a alegria de ser solidárias, de ser generosas, ó Deus. Eu quero interceder, ó Deus, para todo aquele que tem sentido alguma necessidade de retornar, ó Deus, a esses valores, a esses princípios, a enxergar e se alegrar por essas riquezas verdadeiras. Que hoje seja um dia de retorno, que hoje seja um dia das pessoas voltarem ao primeiro amor, à verdadeira essência do Evangelho, à verdadeira essência da humanidade, que é vivermos em paz, em alegria, em comunhão, em solidariedade uns com os outros. Ajuda-nos, ó Deus, a voltar e a sermos encontrados ricos para com o Senhor. Que o Senhor possa nos encontrar pessoas cheias do Teu Espírito, cheias da Tua presença, cheias de pessoas nos nossos relacionamentos, cheio de sentimentos nobres, que é fruto da ação sobrenatural do Teu Espírito em nós. Ajuda-nos, ó Deus, a voltarmos a tudo isso e a nos alegrarmos por isso. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Que com esse louvor, que você possa adorar ao Senhor com esse cântico. Que todos possamos voltar a viver essa beleza do Evangelho.